Sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast da Impacta CWB. Estamos aqui, mais uma vez, para trazer para vocês conteúdos e informações sobre pessoas ou situações ou projetos interessantes para a nossa pauta, que é a pauta de impacto social e socioambiental em Curitiba. E hoje a gente trouxe um tema extremamente especial, um tema que a nossa curadoria, que faz a escolha dos temas, já estava pensando nele há muito tempo, que é a COP30. A gente já fez um episódio falando sobre a COP30. Quem quiser assistir, está gravado aí no YouTube, na nossa página do podcast da CWB. E a gente agora vai continuar falando sobre esse tema. E para falar desse tema, a nossa curadoria começou a pensar: puxa, qual seria o mote interessante que está faltando a gente conversar sobre isso? E aí veio a escolha, né? A escolha do tema e também a escolha da pessoa que vai estar aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. O nosso tema a gente focou ali, ó, do discurso à ação. Como transformar compromissos climáticos em realidades. Então, é com muita alegria que a gente te recebe aqui. Gustavo, estamos felizes Eu que muito você feliz também. aceitou o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo com a gente. E a ideia agora é você se apresentar, para que todo mundo conheça um pouquinho o seu percurso, a sua caminhada. E já quero começar, você se apresenta e já jogo em seguida uma pergunta para você trazer aí essa reflexão para a gente. O que significa a COP30 para você, como indivíduo, como pessoa? Perfeito, não, primeiro, obrigado novamente pelo convite, né, muito feliz de estar aqui hoje e, né, num espaço tão importante, né, discutindo um tema tão importante que é o impacto, né, mas com esse recorte também da COP. Então, de novo, muito, muito grato aí pelo espaço e espero que a conversa seja bastante interessante para todo mundo que está em casa. Bom, sou o Gustavo, Gustavo Loyola. Eu atuo já há alguns anos dentro dessa área de sustentabilidade, de impacto. Eu costumo dizer que a minha carreira na sustentabilidade, ela acompanhou muito essa construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ali em 2012, 2013, já trabalhava dentro da área de impacto de diferentes contextos, né, muito voltado para as questões de empreendedorismo, empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto. Eh, né, de 2010, ali eu trabalhei um período na Choca, que era um grande impulsionador do empreendedorismo social no Brasil e no mundo. E aí, por 2014, 2015, eu fui mais para essa área de sustentabilidade, né? E aí, por isso que eu costumo dizer que foi junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eu acompanhei muito esse processo de construção dos ODS, né? Depois, quando isso veio como agenda. E nessa caminhada, né? A minha jornada profissional e acadêmica também, ela se conectou por esses caminhos. Trabalhei por bastante tempo no ISAE, né, combinado da Fundação Getúlio Vargas aqui em Curitiba, e o ISAE ele sempre foi um protagonista muito grande dentro desses debates de responsabilidade social, de sustentabilidade, e dentro dessa frente dos ODS, né, então é ali, né, dentro do ISAE, né, eu atuava muito com a nossa participação junto ao Pacto Global, então é, foi muito interessante ver quando isso chegou para as empresas, né, para as empresas aqui no Brasil, né, quando chegou os ODS, né, a intenção de ter compromissos empresariais em relação a esse tema. Então, fui acompanhando muito dessa maturidade das organizações em lidarem com o tema de sustentabilidade, e aí isso acompanhou muito, muito a minha carreira. Hoje eu atuo, né, e eu falo a carreira acadêmica também, porque é, minha formação é em comunicação, então sou comunicólogo, publicitário e relações públicas. Trabalhei um período aí com marketing no início da carreira, e aí logo entrei para esse ecossistema de impacto, né? Então isso migrou também minha carreira acadêmica, né? Acabei fazendo pós-graduação dentro da área de negócios internacionais, depois mestrado em governança e sustentabilidade, o doutorado também dentro da área de sustentabilidade. E aí isso foi crescendo também junto com essa evolução que o próprio tema de sustentabilidade teve dentro do ambiente corporativo, né? Que a gente saiu de um espaço de falar só de
a dizer, da responsabilidade social para uma evolução mais de negócio também, né, em relação a esse tema. E aí junto com temas tão importantes como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então hoje eu atuo dentro do ecossistema de impacto, né, eu trabalho numa organização chamada Lati Impacto, que é uma organização, uma rede que mobiliza investimento, tem a intenção de ampliar o investimento de impacto na América Latina. Então, ela atua com os atores provedores de capital desse ecossistema, então, investidores de impacto, fundos, institutos, organizações que né, oferecem, investem capital de impacto na América Latina, com a intenção justamente de ampliar esse olhar para o impacto, para o investimento de impacto dentro da região. E sou professor também em diferentes instituições, em temas aí relacionados a esse ecossistema. Então, muito feliz de estar aqui hoje e respondendo a sua pergunta, né, do o que representa a COP para mim, eu gosto muito do conceito de colaboração, né? Eu acho que muitos dos desafios que a gente tem na sociedade hoje, eles só vão ser resolvidos através da colaboração, da cooperação e do multilateralismo, né? Então, que é esse entendimento entre as partes, né? Então, COP como Conferência das Partes, acho que traduz muito isso. Eu tenho uma visão pessoal disso de uma forma mais ampla, né? Dessa colaboração e dessa cooperação para resolver problemas, né, e desafios, mas quando a gente olha para a COP, né, tem esse olhar muito forte do clima, né? Então, para mim, eu acho que aí está a importância, né, e a conexão com o que eu acredito, né, esse potencial que a cooperação e a colaboração tem, né, essa convergência de ideias em torno de um desafio comum, né, e um problema que é comum para todo mundo, né? Então, eu gosto de fazer essa correlação, assim, quando eu penso na importância da COP para mim. Nossa, muito bacana a reflexão que você trouxe, porque você trouxe uma reflexão da COP, mas quando você contou um pouco da tua trajetória, uma grande trajetória, né, longa, e você percorreu diversos caminhos, né? Você falou de ODS, de responsabilidade social, de movimentos que vêm acontecendo já há um bom tempo e como eles têm ganhado corpo e como cada vez mais eles conversam entre si. A gente não consegue mais falar somente de um tema Não, sem elencá-lo com outro, porque no fundo tá tudo interligado, né? conectado, Tá exato. tudo muito conectado. E quando a gente fala da COP30, a gente não está falando só de um evento relacionado a mudanças climáticas, né? A gente está falando, inclusive, da nossa consciência de como coletivamente nós podemos nos mobilizar e realizar ações para alterar essa realidade, né? Para que a gente tenha aí uma possibilidade de restaurar algumas ações que já estão aí a cabo, que a gente já percebe que estão acontecendo, e quem sabe evitar que piores, né, venham a acontecer. Então, Claro, acho que esse é um movimento extremamente importante. Não é só sobre clima, é sobre a nossa vida, né, sobre a continuidade da vida nesse nesse planeta planeta. do jeito que a gente conhece, né? Porque talvez a vida até continue, mas não sei se com a Com gente a gente, aqui, do exatamente. jeito que a gente conhece a vida, né? Exatamente, exato. Então eu queria jogar uma outra pergunta aqui para você, relacionando um pouco o que você entende da importância da COP ser aqui no Brasil? O que ela traz na sua visão de diferente ou de importante para esse espaço de discussão e de acordos, né? Porque a gente vai sair daqui com alguns acordos entre os países. O que você pensa disso? Olha, eu acho que é uma pergunta simples, mas ela é complexa e sistêmica, assim. Eu acho que tem várias ondas de importância, né, em ter a COP aqui, né? Eu acho que primeiro tem um simbolismo muito importante no conceito de COP, né, de Conferência das Partes, porque essa ideia, né, desse espaço de debate surge aqui no Brasil, né, na Rio Eco 92, com a intenção, né, dos países de criarem um fórum de discussão, de debate, de conferência de acordos, né? E aí, né, a partir da Rio Eco 92 começa, né, a gente tem três COPs diferentes, por assim dizer, né? Essa COP do clima, né? Que é a que tem mais evidência que acontece no Brasil. Tem a COP da biodiversidade, que aconteceu esse ano também na Colômbia. E tem a COP da desertificação, né? Que são temas que são diferentes, mas são interconectados e interligados.
Quando a gente fala, então, de trazer a COP para o Brasil, né, e essa COP do clima, né, que tem toda essa visibilidade, essa presença, tem esse simbolismo, né, de estar de volta aonde surgiu. E eu acho que isso reflete muito o papel do Brasil nesse espaço de colaboração, né, de interação, de cooperação, né? Então, a Rio Eco 92 foi um pontapé importante para as discussões da COP, né? As discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também começaram aqui no Brasil, né? Na época da Rio+20, e agora a gente tem uma COP que é chamada de COP da virada, né? Como você bem pontuou, né? Não é um evento, né? Eu acho que é uma catapulta para uma próxima fase que a gente entra dentro dessa construção e dentro desses debates, né? Então, esse simbolismo eu acho que é importante e essencial, né, de trazer a COP de volta para casa, né, de uma forma ou de outra. E eu acho que o mais emblemático também e essencial nesse processo é que ela acontece na Amazônia, né? Então, especialmente viemos aí das últimas COPs em lugares extremamente urbanizados, né? Então, seja Azerbaijão, seja Dubai, etc., né? E muito também contraditórios, né? Nos debates e etc. Eu acho que sempre se fala da Amazônia, né? A gente precisa proteger a Amazônia, precisamos olhar para a Amazônia, os recursos naturais da Amazônia, mas e a discussão na Amazônia, né? Como ela acontece? Então, acho que trazer essa COP para cá é essencial para isso, né? O mundo, ele sempre olhou para a Amazônia, vamos dizer, né? De cima para baixo, né? E agora o convite é venham para cá para entender o que é isso aqui, voltar para casa e pensar em soluções, né, de uma forma ou de outra. Então, eu acho que esse convite, né, para a Amazônia é muito importante. Claro, com os desafios e contradições, né, eu acho que é um choque relevante, né, porque, de novo, a gente teve as duas últimas COPs, né, bom, Dubai, Azerbaijão, você pode ir em hotéis 5 estrelas, infraestrutura completa nas cidades, etc. Então, eu acho que muita gente ficou mal acostumado, né, com a intenção e objetivo da COP mesmo, né, de discussão, de debate, né. É claro que existem os desafios e as dificuldades, né, de ter ela na Amazônia, mas eu acho que esse convite é importante para justamente mostrar, né, e trazer as pessoas para cá, né, e entender e conhecer. Fora que é abrir espaço para diferentes vozes também, né? Então, quando se fala em Amazônia, existem pessoas que vivem lá, né? Comunidades que vivem lá, povos originários que vivem lá, que às vezes, quase sempre, estão fora da discussão, né? Porque o que eu vejo é que às vezes se discute a Amazônia como uma massa verde, né? De floresta e de biodiversidade, mas existem pessoas Pessoas, vivendo isso. nesses espaços e pessoas que conhecem essa região muito melhor que todo mundo, né? Então eu acho que levar isso para lá, né, criar espaços para que esse protagonismo aconteça também, para que essas vozes sejam ouvidas, façam parte das conversas, né, das discussões e dos debates, eu acho que isso também é bastante importante e relevante dentro dessa COP ser aqui. E por último, eu acho que é de novo esse papel do Brasil de ser esse agregador, né? O Brasil ele é um país diplomático por natureza, né? De acordos, de negociação, de convencimento e etc. Então, isso também ajuda, né? Eu acho que é por isso que existe uma expectativa muito grande para que a gente saia dessa COP com os acordos costurados, de fato, né? Então, é por isso que os olhares do mundo estão todos para cá, né? Nesse período. É muito bacana a gente pensar na COP como COP na Amazônia, né? Eu acho que fica um nome imponente e é mais do que simbólico, né? Realmente a gente dá voz e a gente escutar quem vive, quem cuida, né? Quem está no dia a dia nesse território e que de fato entende melhor do que ninguém o que se Com passa, né? certeza. A potencialidade, as dificuldades desse território. Então, acho que a sua fala trouxe e deixou bem claro para a gente essa importância da gente olhar essa pessoa que está vivendo lá, né? E aí me lembra uma frase que a gente escuta muito, né? Quem cuida de quem De quem cuida, cuida. né? Uhum. Então, às vezes, a gente olhando para esse território, quem é que está cuidando das pessoas que estão lá cuidando, né? Vamos dizer, de um tesouro tão Com grande certeza.
que é a Amazônia, né? Então, eu acho que essa reflexão ela é bem bacana e bem importante. E quando a gente para pensar um pouco no nosso dia a dia, né? A gente que não está lá Uhum. vivendo, que às vezes está um pouco distante, a gente enxerga como você disse mesmo, né? A gente enxerga como algo distante, não faz parte do meu dia a dia e às vezes até não nos impacta. Ou a Uhum. gente acha Que não que não impacta. nos impacta, né? E aí vem uma outra pergunta para você no sentido de como que você entende que as pessoas podem perceber a importância desse evento, trazendo isso para o cotidiano? Ou seja, como isso impacta a nossa vida, não daqui a 30 anos, não daqui a 50 anos, mas já está nos impactando agora, no presente. Ou seja, não estamos falando mais de um impacto futuro, estamos falando do impacto que está batendo na nossa porta hoje. Você consegue fazer alguma conexão nesse sentido? Só para quem está ouvindo a gente aqui entender um pouco melhor que isso realmente está no nosso dia a dia, né? Nos impacta imensamente. Não, com certeza. Eu acho que, como eu falei, né, ademais do evento acontecer, né, o grande ponto é o day after, né? Depois disso, o que que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai? E esses impactos, né, no nosso dia a dia, eu acho que eles se dão em diferentes dimensões, e de diferentes formas para cada tipo de pessoa, né? A gente tem um impacto climático que a gente já sente nos dias de hoje, então a importância dos acordos, né, considerando, por exemplo, né, que o ano passado, né, 2024, a gente veio batendo mês a mês, né, o tal do 1,5 graus de temperatura do planeta, né, então a tendência é que, bom, a temperatura do planeta aumente, o que que a gente começa a ver mais com isso? Eventos climáticos extremos, problemas de produção de alimentos, né, custo, aumento do preço dos alimentos, escassez de recursos hídricos, né, impacta muito na indústria, nos processos produtivos, etc. Então, existe o impacto do aumento da temperatura, né, de forma sistêmica, né, então isso é um ponto importante. O outro ponto tem a ver com a questão social também, né, então, de novo, as decisões que acontecem nesses espaços impactam muito as políticas públicas, as regulações, a direção da indústria, do investimento, né, do capital, da empregabilidade. Então, isso impacta também socialmente o dia a dia, impacta, por exemplo, né, a vida das populações mais vulneráveis, né, que são impactadas por essas decisões relacionadas ao clima, né, de novo, né, eventos climáticos extremos, ou seja, o aumento da temperatura também, na qualidade de vida. Quando se fala de Amazônia também, né, nesse mesmo 2024, onde a gente teve extremas chuvas em algumas regiões, a gente teve extrema seca, né, Pantanal, Amazônia, então isso prejudica a subsistência, né, de pessoas que dependem da chuva, que dependem do rio, que dependem da cheia para sobreviver. Então isso tem um impacto econômico direto e no nosso bolso, né? Eu falei agora há pouco da questão dos alimentos, né? Por que que a mudança do clima, por exemplo, impacta o preço dos alimentos, né? Porque, bom, se eu não tenho previsibilidade de chuva, né? Eu não sei o que plantar, quando plantar, de que forma plantar, não sei como manejar essas culturas, né? De maneira diferente, apesar de a gente ter um agro super tecnológico no Brasil, né? Esses efeitos, eles são presentes, né? Então, o, o ponto, né, da COP, né, de um espaço como esse, é justamente a gente entender os caminhos que a gente vai, como país, né, e como planeta, né, porque justamente é um espaço para se acordarem soluções, né, se acordarem caminhos a seguir, né, então se a gente segue um caminho onde a gente avança na descarbonização, ótimo, né? O impacto a gente consegue prever. Se a gente aposta por um caminho que não avança para a descarbonização a curto prazo, bom, o impacto ele acaba sendo outro, acaba sendo muito pior, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso afeta, né, o nosso, a dizer, o futuro a curto prazo, né? Porque é justamente as decisões que o direcionamento de recurso, de investimento, de estratégia, de industrialização, de tecnologia, de investimento, né? Então, tudo isso sai a partir dali, né? Especialmente quando a gente olha para esse recorte de clima, né? Então, é, é, é um impacto nas nossas vidas, né? No bolso, inclusive, né? É um longo caminho que não tem como voltar, né? A gente vai ter
que percorrer esse caminho. E a gente entende que ainda existe a necessidade de uma conscientização da importância desse tema. Não é algo que já está dado como realmente importante. A É, gente sabe que é uma pauta importante, a gente sabe que tem muitas pessoas trabalhando e batalhando por essa pauta, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, de um caminho que não tem volta mesmo, porque ou a gente olha para isso, ou a gente está fadado a cada vez mais ter dificuldades, não só climáticas, como diversos outros desafios em relação à com vida no certeza. planeta. E olhando um pouco para essa caminhada que a gente ainda tem que dar, e tem que ser aí passos seguros, né, e claros de para onde a gente vai, porque a gente não tem mais tanta chance de errar, né? A gente já errou Uhum, muito até aqui, então a erramos. gente tem Aham. que tentar errar o menos possível e tentar fazer um Exatamente. caminho. Vamos errar? Vamos, né? É impossível fazer uma caminhada sem um ou outro erro, mas tentar evitar o máximo possível esses erros durante essa caminhada. E olhando um pouco para isso, pensando como a gente transforma isso na prática, né? Como a gente consegue pegar essas discussões, esse tema e trazer para o dia a dia das empresas, o dia a dia de cada um de nós, para que isso se torne, faça parte mesmo do nosso cotidiano e a gente entenda, a vida vai ter que mudar, não Exato. vai poder ser como era antes. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente o que que você entende como um papel importante, por exemplo, do governo brasileiro em matéria de comunicar e de trazer uma legislação e de trazer normativas para que isso se torne real e que isso de fato seja implantado no Brasil. O que que você entende como um desafio ou um caminho que o Brasil precisa tomar para transformar isso tudo em uma realidade palpável? Perfeito, né. Eu acho que existe, como qualquer debate, né, de forma ampla, né, eh, alguns desafios que são da natureza humana, né. Primeiro que a gente tem um desafio de conseguir pensar a longo prazo, né. Então todas as decisões que foram tomadas até hoje, né, seja em modelos de industrialização, seja em modelos econômicos, etcétera, é pensado no curto prazo, né. Bom, como é que eu resolvo esse problema agora para eu poder amanhã e assim por diante, assim por diante. Eh, Só que é como você falou, né, o futuro que a gente pensava, né, ele já está aqui batendo na porta, né, então, a gente não tem muito mais tempo a perder em relação a isso. Então, a primeira barreira aí, que a gente tem que que pular é justamente essa, né, de que, muitas soluções de agora, elas vão ter resultados a médio, a longo prazo, né, e muitas decisões elas são de longo prazo, né, que exige uma transformação às vezes até geracional, né, muitas vezes, né, mas são decisões que precisam ser tomadas agora. Então, um dos desafios é esse, a gente mudar a mentalidade, né, de governos, de gestores de empresa, etcétera, para a construção dessa visão no longo prazo. Aí a gente entra em outro ponto, né, pensando em um desses atores, né, dos governos. A política ela é cíclica, né, então são ciclos de 4 anos ou de 6 anos, dependendo, etcétera, né, então existe uma dificuldade, né, de gestores públicos, né, pensarem também a longo prazo, né, num legado para daqui 20 anos, por exemplo, sendo que eu estou eleito nesses 4 anos, né. Então essa dificuldade também é algo que a gente precisa superar. Eh Porém, né, eu acho que como Brasil, né, como país, é meio clichê, né, de novo dizer, né, mas assim, o Brasil ele é o país para isso, né, o Brasil ele é o país que tem que liderar isso, né, não tem outro país no mundo, né, com o que a gente tem para liderar esse processo de mudança, de transformação. Então a gente tem que assumir esse papel logo, antes que assumam e demandem da gente. Né, então, quando a gente fala dessa transição, por exemplo, bom, temos a Amazônia, né, a maior biodiversidade do mundo está aqui, né, então começa por aí, né, quando se fala em biodiversidade, em recursos naturais, a Amazônia está aqui. Quando a gente fala em bioeconomia, né, em novos produtos para processos de economia circular, novos tipos de matéria-prima, né, de tecnologia, ciência e inovação, isso tem na floresta, né? Então a gente precisa olhar para lá, né? E já existe isso, né? Muita potencialidade, muita ciência sendo feita na Amazônia, e expandir e crescer e trazer escala para esses pontos, né? Então eu acho que isso é um ponto. O segundo, né? Para essa transição
energética acontecer também, o Brasil é peça-chave, né? O Brasil, ele tem uma matriz energética sustentável, por assim dizer, ele tem uma agricultura sustentável, por assim dizer. Claro que existem, né, desmatamento da Amazônia, etc., mas isso não é o produtor sério, né? Então, é crime, né, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente tem modelos agrícolas que considera a gestão eficiente de recursos naturais, muito também. A gente tem uma legislação ambiental muito forte que olha para isso, né? Então, o que ajuda, e aí é outro gap que a gente tem, né? Comando e controle dentro desse espaço, a legislação está aí, mas a gente tem esse desafio também. Então, a gente tem uma agricultura que consegue produzir muito, né, com tecnologia, com inovação, e que cada vez mais investe dentro desse processo, que eu acho que é essencial, né, porque o Brasil é um grande exportador de alimentos, né, então se a gente exporta alimentos verdes, né, por assim dizer, claro, não estou dizendo isso, que a gente tem um selo de alimentos verdes, né, mas eu acho que a intenção é que se caminhe para isso, né? Então a gente também tem essa capacidade de levar isso para fora em um potencial econômico muito, muito grande, e também para a energia da transição, né? E para a matéria-prima de transição, né? Quando se fala muito de eletrificação, por exemplo, eu estou falando de energia verde, né? Energias renováveis, etc. Mas, né, por exemplo, em alguns casos eu estou falando de baterias, né? Eu estou falando de minerais críticos, que tem no Brasil também. Então, a gente tem tudo, né? A gente tem biodiversidade, a gente tem recursos naturais, a gente tem talentos aqui dentro, a gente tem minerais críticos que são importantes para a transição, a gente tem um pessoal ativo, potente, né? Um povo ativo e potente. Então, acho que a gente precisa assumir isso, né? E assumir esse potencial e ditar para onde a gente vai, né? E ditar esses caminhos. Então, eu acho que esse é o nosso, o que eu acho que deveria ser o nosso futuro pós-COP, né? Avançar dentro desse contexto todo. Pensando nesse contexto que você comentou, até quando a gente vai olhar, né, você comentou de coisas que são legais e que são ilegais, né? Então a gente fala que de repente você tem uma legislação que não permite, mas às vezes ainda existem algumas práticas nesse sentido que são às vezes algumas práticas que estão muito preocupadas única e exclusivamente com o lucro Exato. que elas vão ter aí como empresa, né? E aí a gente parte de que precisa haver também uma reflexão em relação à nossa forma nosso formato econômico, né? O que que a gente espera, como a nossa economia vai se comportar. Talvez o modelo de economia que a gente tenha hoje também precise ser Se reinventar, com revisto certeza. e ser reinventado para que de fato a gente tenha condições de acompanhar essas mudanças. E aí a gente tem que entender que as mudanças, elas existem, sempre vão existir, quer dizer, a gente não vai continuar sempre no mesmo caminho. Então Com a gente certeza. precisa estar aberto a essas mudanças e entender um pouco isso. E quando a gente fala em uma mudança que passa aí pelo patamar da economia e de como as empresas atuam, a gente entra para um outro ponto extremamente importante, vamos dizer aí, desse jogo enorme com diversos jogadores que tem aí no tabuleiro, são as empresas, né? E muitas empresas ainda detêm aquela mentalidade do modelo econômico onde o lucro impera, onde o lucro comanda toda e qualquer ação, onde o lucro está acima de tudo. E aí a minha pergunta é para você em relação a esse olhar, né? Em relação às decisões que vão vir. Tudo bem, pode ser que o governo traga uma legislação, mas como é que a gente vai conseguir trabalhar com as empresas para que elas também tenham essa consciência? A gente vai ter uma legislação que proíbe, que inibe, ok, né? Teremos, mas aí teremos custos em fiscalização e aquela forma de atuar. E a gente pode também atuar de uma outra maneira, trazendo essa conscientização para as empresas, ou quem sabe a conscientização não seja a única forma. Então a pergunta para você seria justamente isso: como é que a gente pode trabalhar com as empresas para que elas tenham essa visão de um futuro sustentável que vai garantir, inclusive, a existência dessa empresa, né? Porque se a gente só sugar da natureza, do meio ambiente, das pessoas que estão no sistema, vai chegar um momento que não se sustenta nenhum negócio no mundo, né? Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente como você vê isso, e se você já observa alguma empresa que já está olhando lá na frente, que está repensando as suas práticas, porque entende que ela mesma não vai conseguir subsistir com essa visão
da economia como a gente tem hoje. Não, muito, muito pertinente essa sua colocação, né? No último ano, eu tive aí com mais outros 3 colegas aí dentro dessa área de sustentabilidade. A gente trabalhou num livro, né, que vai ser lançado agora em outubro, é, que era um livro sobre ESG, né? A gente chama Visão ESG, Negócios Resilientes, onde a gente entrevistou CEOs, diretores, CFOs, né, líderes dentro dessa área, para entender de forma pragmática, né, a visão deles sobre o benefício da inclusão desses temas de sustentabilidade dentro da estratégia de gestão, né? O que eu observo, assim, né, e também acompanhando um pouco dessa evolução empresarial nos últimos anos, né? Eu acho que as empresas sabem, né? Eu acho que os gestores de empresas sabem, né? Alguns fazem vista grossa, alguns resolvem polemizar o tema, né? Transformar em discurso ou disputa ideológica. Outros resolvem ignorar o tema, afinal de contas, né? O balanço financeiro tá batendo ali na porta, então, deixa, a hora que esse problema realmente cair no meu colo, eu resolvo, né? Justamente essa visão de curto prazo. Mas, assim, a minha visão é que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o clima está mudando, né? Isso tem algum potencial de impactar os negócios. É claro que né, nem todo mundo sabe como esse impacto acontece, né? Quais são esses riscos, né? Isso existem alguns gestores com uma maturidade maior para entender isso, né? O que estão buscando entender esse processo todo, mas sabem que de alguma forma isso tende a impactar, né? Porque isso já impacta no bolso de uma forma ou de outra, né? Por menor empresa, organização que eu seja, né? Se eu dependo de um fornecedor para algum produto ou serviço que depende dos recursos naturais, eu vou sentir quando o preço sobe, né? Quando a demanda diminui, né? Quando ele demora mais para me entregar, porque daí ele fala, não, choveu, eu não consegui fazer, né? O meu funcionário não conseguiu vir trabalhar porque teve enchente, né? Então, essas relações, elas estão ali batendo na porta, né? O que falta muito é isso, né? Essa evidência. Mas o que eu percebi desses gestores, né, que conseguiram construir o case, né, de fato entender, bom, porque assim, né, o lucro ele vai continuar sendo pauta dentro das organizações, né? É o modelo que a gente vive, etc. A grande discussão é que o lucro ele não pode ser feito às custas de prejudicar o meio ambiente e a sociedade, né? Isso chega a ser até antiético, muitas vezes, anti-humano, muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é um ponto principal. A virada que a gente está hoje bom, como é que eu uso a sustentabilidade como um vetor de lucratividade e de vantagem competitiva? Então, acho que a gente está bem nesse meio do caminho, assim, né? Dentro do contexto das organizações e das empresas, né? A gente tem algumas empresas que já entenderam como isso acontece, né? E já entenderam e conseguiram valorar o custo de não fazer, né? Eu gosto muito de olhar para esse custo da inação, né? Então, tem empresas que conseguem valorar o custo de não fazer, né? Que é o risco. Né, que é muito do que o debate ESG trouxe, né? Bom, qual que é o risco climático do meu negócio, né? Qual que é o risco de chuvas extremas? Quanto isso custa no bolso, né? Por exemplo, né, se chover 10 dias e eu precisar parar a minha produção, quanto eu perdi de dinheiro? Né? Ou a seguradora, por exemplo, que vai assegurar essa produção, né? Quanto ela vai perder dinheiro? Ou o banco que está emprestando dinheiro para você produzir, se você não conseguir produzir, você não vai conseguir pagar, né? Quanto custa? Né? Então, eu acho que essa valoração do custo da inação é muito do que vai puxar essa transformação empresarial, porque daí vai pegar no bolso. Eu acho que assim, a gente tem organizações que são que fazem pelo amor, né? Ou começaram pelo amor, né? Por entender a importância do tema, né? A gente tem grandes gestores, né? Em relação a isso, né? Que se conectam muito com as discussões do capitalismo consciente, por exemplo, né? Das novas economias, economia B, etc. Só que em momentos de crise, né, como a gente vive, né, em momentos de crise econômica, crise financeira, né, como a gente vem vivenciando aí no mundo inteiro, né, especialmente pós-Covid, isso fica muito difícil, né, porque eu posso muito gostar desse debate e querer implementar na minha empresa, mas eu preciso pagar meus funcionários, né, eu preciso prestar contas para os meus acionistas, né, então aí que vem esse momento de construir o caso, né, bom, isso
eu não olhar para esses temas também me custa dinheiro, né? Então, como é que eu acho essa conexão, né, entre gerar impacto positivo, ambiental e social, mas também impacto positivo econômico, né, nas contas no final do dia. E aí, no fim, eu acho que é uma construção, né? No livro a gente percebe muito que existe um momento de inflexão que é um momento de virada, né? A dizer até de coragem, né? Desses líderes de falar, não, vamos fazer, né? A gente precisa fazer porque se a gente não fizer agora, daqui 5 anos isso vai custar muito mais. Daqui 10 anos isso vai custar muito mais, né? A gente é uma empresa que quer durar 100 anos. Eu não quero ser uma empresa para durar 3 anos. Então, vamos fazer, né? Então, existem esses que viraram a chave, né? Tiveram um momento, não, assumo essa bronca. Vamos começar. Eu sei que eu tenho que investir agora, eu sei que existe uma curva, muitas vezes, né, para essa mudança, para essa transição, mas isso é melhor para a empresa a longo prazo, né? Então, existe também esse desafio. E aí eu acho que é papel dessas empresas também de influenciar as suas cadeias, que é algo que a gente observa também, né? Em alguns casos, muito por esses compromissos que as grandes empresas assumem, né? Muitas assumiram compromisso de descarbonização, por exemplo, e não vão conseguir descarbonizar sem mobilizar a cadeia de fornecedores, então começam a compartilhar esse desafio com os seus fornecedores, apoiar os seus fornecedores também a fazerem uma transição energética, por exemplo. Então, essa responsabilidade compartilhada desses compromissos também tem acontecido bastante. Existe aí também, né, em breve, a regulação da União Europeia, né, da devida diligência de direitos humanos, né, então, que você vai ter que comprovar em toda a cadeia que não existe práticas de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, então eu preciso trabalhar com essa cadeia para garantir com que isso não aconteça. Então, tudo isso, né, eu acho que colabora para essa construção, né, vem, de um lado, claro, a legislação, que ela é crescente, né? Se a gente observa aí num intervalo de 5 anos, cresceu muito a questão de regulações, né? Diretrizes, diretivas relacionadas a temas de impacto, né? Ambiental, social, né? Então, isso passa a demandar das empresas que elas se adaptem a cumprir a regulação. Mas, para mim, isso não é suficiente, porque daí você tem só preenche a planilha, Hum. manda, resolve. Então, a gente tem muitos casos que acontecem isso, de fato. E aí, falta governança, falta ética, falta gestão de qualidade. Então, uma hora essa bomba explode. Mas eu tô lá cumprindo com esses requisitos, né? Então, existe a questão da regulação. Existe uma questão da própria sociedade, que eu acho que passa a querer isso. É claro que tem um gap também entre querer demandar e pagar por isso. Então, é importante a gente ser consciente dentro desse espaço todo. Eu gosto muito de trazer isso em sala de aula, né? Porque saem muitos estudos toda vez. Não, o consumidor da nova geração quer práticas sustentáveis, né? Essa nova geração é uma geração que procura comprar verde e sustentável. Mas também é a geração que compra lá a blusinha de R$ 10 e compra 10 blusinhas de R$ 10 e resolve ignorar que para essa blusinha custar R$ 10, quanto custou lá o primeiro, a pessoa que fez o corte daquele tecido, quanto será que ela recebeu para fazer isso? Né? Então, existe essa contradição entre eu gostar, né, como geração, querer isso, entre eu demandar isso e entre eu pagar por isso, né? Então, eu acho que apesar desse movimento da sociedade, né, existe esse contrapeso, né, dentro das empresas e das indústrias. É, mas eu acho que tem um outro ponto que foi o que ajudou a avançar muito, que é o não querer ficar de fora, né? Então, o meu concorrente está fazendo, putz, não quero ficar de fora, não quero ser deixado para trás, né? O ego, muitas vezes, né, do gestor, né? Pô, o concorrente está fazendo, acho que eu vou ter que fazer alguma coisinha ali. Pensa aí para mim, como que a gente pode fazer isso aqui dentro da empresa, sem impactar muito, etc, né? Então, isso impulsiona muito das organizações avançarem. Então, eu sou do copo meio cheio, né? Então, eu sou otimista dentro desse processo. Eu acho que, assim, pelo amor, pela dor, pela pressão, pela intenção, contanto que esteja fazendo, né? E levando esse debate para frente, eu acho importante. O que a gente está vivendo hoje também é um momento de torcer, né?
Nos últimos 5 anos a gente viveu aí essa festa do ESG, da sustentabilidade, etc. Agora a gente está numa disrupção, né? Então tá torcendo, tá ficando quem é sério mesmo. Quem não é sério, deixa isso de lado. Agora os Estados Unidos não tá falando mais de diversidade e inclusão, vamos deixar de lado. Agora a legislação da União Europeia tem um prazo maior, vamos deixar de lado. Então essa galera ficou de lado dessa onda, mas tem muita gente séria, né, que entendeu o valor e está impulsionando, e vão ser os pioneiros, né, porque, como você disse, né, esse caminho, ele não volta, né, esse caminho, ele é andado, né, ele é construído, então a gente só vai seguir adiante. Quem entrou nesse trem no início, lá no final vai colher os melhores frutos. Quem não entrou ainda vai ter que entrar em algum momento, e aí vai gastar mais, vai perder competitividade, vai perder espaço no mercado, né, então eu acho que o movimento empresarial, ele caminha muito dentro desse processo. E também com uma simbiose com o governo, né, com o poder público, né? Então, de um lado, eu acho que a legislação influencia as empresas, mas, de outro lado, o avanço das empresas pressiona por regulação também, que é o que a gente tem observado muito, né, quando se fala de economia circular, quando se fala, né, do mercado de carbono, etc., muito se avançou porque, bom, as empresas estão avançando, né? Eu preciso de alguém que regule isso, né? Eu preciso de alguém que regule o mercado de carbono, porque eu estou comprando para mitigar, mas eu preciso de alguém que me fale, não, tá certo isso aqui, esse crédito vale, esse crédito ele tem valor, né? No futuro, esse crédito pode ser comercializado. Ditar essas regras do jogo, né? Então, acho que isso é um desafio importante. E, por outro lado, também, essa questão do próprio processo de mudança, né, dentro desse espaço todo, né? O governo influencia as empresas, as práticas das organizações, as organizações influenciam as práticas governamentais, e aí a gente vai tendo essa mudança, né? Então, vai avançando para que o ambiente seja cada vez mais competitivo, seja cada vez mais igual e seja cada vez mais olhando aí ao longo prazo. Você estava falando, eu já imaginei um jogo, né? Aquele jogo que você faz com as pecinhas, que você coloca uma atrás da outra, né? De dominó. Mais ou menos como esse jogo, né? A partir do momento que uma pecinha se move, ela, consequentemente, se tiver Exato. tudo alinhado, vai derrubando as pecinhas que estão alinhadas. Então, talvez a gente esteja nesse momento do jogo mesmo, né? Que você mobiliza uma ou duas ou três pecinhas chaves e ela consegue Isso. fazer esse movimento na cadeia dela, e aquelas pecinhas, né, que não estão se movimentando ainda, talvez estejam perdendo uma grande oportunidade aí por não ter uma visão a médio e a longo prazo, que pode levá-las a um futuro que talvez elas não consigam mais se manter nesse mercado, porque não estarão no mesmo nível que as outras que já estão se Exato. preparando. Então, podemos dizer, basicamente, que a gente está lidando com esse cenário, né? Isso. Algumas isso. peças que movimentam muitas outras para a gente chegar lá. E aí eu me pergunto, né? O quanto nós estamos preparados, né? O quanto todos nós estamos preparados para uma nova economia que entenda a vida para além do lucro, quer dizer, não é Uhum. apenas o lucro, e que entenda a vida para além do preço baixo, né? Que às Exato. vezes a gente olha só para o lado da empresa, mas a gente também tem que olhar para as Claro. nossas práticas, né? Claro. Um copo de plástico descartável é bem mais barato do que outros tipos, né? Então, talvez eu, como pessoa, tenha que pagar um pouco mais caro para garantir que a gente tenha aí práticas no dia a dia que nos tragam soluções e não problemas futuros. Então, eu me pergunto muito, e acho que essa é uma pergunta que fica aqui para todos nós, né? O quanto nós estamos preparados para entender que somos agentes dessa mudança, né? Que nós não podemos ficar única e exclusivamente esperando. O governo tem que fazer a parte dele, as empresas têm que fazer a parte dela, mas a gente também precisa repensar os nossos hábitos, né? E cobrar e falar sobre o tema e desmistificar. Porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente sabe que tem muita desinformação também, né? Com que propósito essa desinformação está aí, a gente não sabe. Se ela está aí porque realmente é uma desinformação, a pessoa não sabia e passou para frente, ou até se existe alguma intenção de confundir,
grande parte das pessoas. Mas a desinformação, ela está batendo na nossa Existe, porta. existe. Ela existe, ela é muito forte. Por isso que espaços como esse que a gente está tendo aqui para conversar sobre isso, eu acredito que é extremamente importante para que as pessoas realmente entendam o impacto que isso tem no dia a dia delas e o impacto que isso tem nas práticas das empresas ou até nas decisões do governo, né? Uhum, Quanto tudo isso é impactado. Voltando aí para o joguinho de dominó, com né? Que uma certeza. pecinha vai derrubando as outras pecinhas e quais são as pecinhas que a gente precisa mexer. E pensando nessas pecinhas que a gente precisa mexer, a gente já conversou um pouco dos governos, né? Da importância e do papel dos governos vamos dizer que nesse No jogo, jogo, né? Nesse jogo que a gente está falando aqui pela vida. A gente falou do papel das empresas, né? E da importância do papel delas. Lembrando que empresa não é um CNPJ única e exclusivamente, né? Por toda empresa tem algum CPF ou CPF, alguns CPFs uhum. que respondem por ele. Então, a empresa também é uma vida, né? Também é uma pessoa. E olhando para esse agente, né? Para essa pecinha aqui no jogo, pensando nessas pessoas, no papel de cada um de nós, como que você entende que essa pecinha do jogo, que é cada um de nós como CPF, não como CNPJ, podemos fazer ou podemos participar desse momento ou dessa reflexão na COP para trazer a importância desse tema e mudanças concretas, ou seja, ser aquela pecinha que vai derrubar uma outra pecinha ou que vai movimentar uma outra pecinha nesse jogo da vida. Não, eu acho que como indivíduo, né, a gente tem que entender o nosso papel e responsabilidade e também a nossa a amplitude das nossas ações e das nossas atitudes, né. Claro que muitas vezes é difícil pensar, você falar: "Ah, não, o canudinho plástico, ah, não vou usar o canudinho plástico, mas, pô, um canudinho plástico, que impacto que isso vai ter, né?" Mas justamente esse efeito em cadeia, né? Pô, um canudo plástico você deixa de usar, né? E que inspira outra pessoa, e outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, são bilhões de canudinhos plásticos, né? O copo plástico é um exemplo muito claro, né? Apesar da gente achar que o impacto é baixo, né? Porque é só um copinho plástico. Você pensa num escritório de uma empresa de 1.500 funcionários, supondo que um funcionário beba água 4 vezes por dia, né? Por dia eu tenho um funcionário usando 4 copos, eu tenho uma empresa de 1.000 funcionários, então são 4.000 copos num dia do ano, eu tenho 200 dias de trabalho, olha a quantidade, né, de copos plásticos de uma empresa, de uma organização, né? E por que às vezes é importante nessas políticas que às vezes tem na empresa, não, vamos abolir o copo plástico, cada um traz a sua caneca, etc. Porque de fato é um grande impacto, né, quando a gente pensa nesse volume dessas atitudes e dessas práticas. Então, acho que vai desde esses pequenos atos, né, que são atos que às vezes a gente considera simples, mas são importantes, que é o separar o lixo, é direcionar para reciclagem, é ter hábitos mais sustentáveis, né, consumir de forma mais consciente, é refletir muito sobre as escolhas, né? Eu citei o exemplo da roupa, por exemplo, né? Bom, para essa roupa custar R$ 10, quanto custou o produtor do algodão, né? Quanto será que ele ganhou? Né? Ou quem transformou esse algodão em fio, quanto será que ele ganhou? Porque a empresa não vai ganhar R$ 1 dessa conta para dividir com todo mundo. A empresa vai ganhar pelo menos 7, né? Então, R$ 3 restantes foi dividido pelo produtor do algodão, por quem fez o fio do tecido, por quem fez o corte do tecido, por quem costurou, por quem embalou, né, para o processo logístico para chegar na sua casa, né? Então, será que isso é justo? Né? Então, essas reflexões, né, que a gente tem que ter, que, ao meu ver, são coisas que a gente sabe, e aí ou a gente escolhe ignorar, ou a gente deixa lá numa portinha da consciência. Então, eu acho que a gente precisa trazer para a consciência, né, o impacto de cada uma dessas atitudes, né, de pegar o carro para ir no mercado, para andar 2 quarteirões, 3 quarteirões, etc., porque isso, em volume, tem um impacto grande. Por outro lado, né, tem você, como indivíduo, dentro das empresas, né, dentro do seu trabalho, né, dentro do seu escopo de tomada de decisão, né, você trabalha com compras, por exemplo, de quem está comprando as coisas, quem são essas organizações,
como será que é o ambiente de trabalho, né? Como é que os funcionários trabalham lá dentro? Quais são as práticas de gestão que eles têm lá dentro? De quem eles estão comprando esse produto, né? É instigar essa consciência sobre as nossas próprias tomadas de decisão. Porque, de novo, às vezes você fala, não, mas eu só compras na empresa. Não, é compras, você está escolhendo de quem você está comprando, quem são os seus fornecedores. Você já parou para se perguntar quem são eles, né? Então, eu acho que essas reflexões, né, elas vão dentro do nosso escopo de atuação, né? Então, dentro das minhas escolhas pessoais, dentro das minhas, às vezes, micro tomadas de decisão dentro do ambiente de trabalho, às vezes nos espaços de influência que eu tenho, às vezes não preciso ser um palestrante que vou falar para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas eu estou falando para os meus amigos, estou falando para minha família, estou dando aquela puxada, pô, não precisa usar isso, né? Não usa isso agora, né? Isso cria um gatilho, né, nas pessoas e aí vai gerando um processo de transformação. E é claro, no nível mais amplo, né, esse grau de influência e de advocacy, né, de que é falar sobre isso, né, tomar decisões que sejam decisões de escolha de compra em relação a isso, que sejam decisões de escolha de voto em relação a isso, que sejam decisões de escolha de parceiros, de colaboração em relação a isso, né, então entender o que tá dentro das capacidades, né, eu acho que é, não é todo mundo que vai sair por aí vestir uma capa de herói, sair por aí atuando em debates climáticos, né? Em se tornar ativista, né? Eu sei que não é todo mundo que vai ser assim. Então, bom, dentro dos espaços onde a gente está inserido, como é que eu posso influenciar isso positivamente, né? Porque, de fato, é isso, né? Trazer para a consciência, né? Que as nossas escolhas têm um impacto e, a partir dessa consciência, decidir em relação a isso, né? Porque eu também não tô julgando quem tá comprando a blusa de R$ 10, né? Que vem da China, por exemplo. Mas é você ter consciência do porquê ela custa R$ 10, né? E aí você bancar essa escolha. Tudo bem, eu aceito isso. Para mim, isso é aceitável hoje. Talvez amanhã não seja, talvez daqui 2 anos não seja. Então, é a gente ser consciente, né, das nossas escolhas, das nossas práticas em relação a isso, né? E é claro que a gente está num enfoque muito olhando para a questão ambiental, né? Mas isso passa para a questão social, para a questão ética, né? Para a questão de relacionamento com as pessoas, né? Para a questão de empatia, de cuidado, né? Então isso é como um ser humano como um todo, né? Não só no meu consumo de impacto ambiental, né? Com relação ao impacto ambiental, né? Mas na relação com as pessoas também, eu acho que isso é muito importante. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando que você passa por muitos lugares e muitos espaços, você dá aula, né, e enfim, trabalha junto às empresas, então você está percorrendo aí muitos espaços. E olhando para a COP da Amazônia, o que que você entende, ou você entende, né, que o Brasil de fato está entendendo o grau de relevância ou de importância desse evento estar acontecendo aqui e da possibilidade do Brasil estar, de fato, mostrando, né, a sua importância, a sua relevância, olhando um pouco para o nosso conhecimento, para a informação que você vê, para o que sai no jornal, para o que você conversa com as pessoas. Será que a gente tem a consciência, como nação, da importância e o quanto nós deveríamos estar apoiando e participando de alguma maneira, se não presencialmente, mas entendendo e buscando informações sobre isso é extremamente importante? Como você entende que a gente se enxerga como nação diante dessa possibilidade de estar à frente da COP da Amazônia e trazer uma luz para todos esses temas? Olha, eu acho que não, tá? Eu acho que não, assim, tanto tanto a sociedade como as empresas, né, eu acho que não tem muita visão da dimensão da importância, né, de ter uma COP no Brasil nesse momento que a gente está vivenciando, né. Eu acho que a nível governamental, né, de país e de estado, essa importância se entende justamente por trazer, né, por essa intenção de trazer, que tem muito a ver com esse protagonismo, essa posição do Brasil, mas acho que quando a gente escala, né, para os outros setores da sociedade, talvez isso não esteja muito claro. Eh, e assim, é uma culpa, assim, compartilhada, eu acho, porque, por muito tempo a discussão de clima, ela ficou muito
né, na Torre de Marfim. Né? Então, a COP existe desde 94, se eu não me engano. Acho que foi a primeira COP, 93, 94, a primeira COP do clima. Né? A gente começou a ouvir falar da COP quando teve, talvez, em Dubai, né? Que foi a grande contradição, né? Porque daí era em Dubai, etc. Né? Ouviu falar com mais intensidade. Mas a COP, ela sempre existiu. Então, por muito tempo, ela foi uma discussão isolada, né? Na torre da ciência, junto com os governos, costurava alguns acordos. Às vezes a gente ouvia falar de Acordo de Paris, mas também, se você perguntar, as pessoas não vão saber explicar. Talvez lembre lá da época do Protocolo de Quioto, né? Porque isso tem muito na escola, né? Na grade escolar, etc. Mas também não entende muito como explicar. Então, existe muito essa meia-culpa também dos debates climáticos, eles sempre terem sido talvez elitizado não é a palavra correta, né, mas afastado da sociedade, né, então, de acontecer nesses espaços, né. Nos últimos anos, a gente vê uma movimentação muito grande do setor privado em participar da COP, e eu acho que para essa COP do Brasil um convite para o povo participar da COP também, né, muito da linguagem, né, da COP é um mutirão, né, um mutirão global, né, no sentido de engajar a sociedade dentro dessa discussão da COP. Então, primeiro, eu acho que a sociedade ainda não consegue entender essa magnitude. Eu acho que, se eu não me engano, saiu recente uma pesquisa, né, que a maior parte da população apoia a COP, mas também boa parte dessas pessoas não sabe de fato o que é, o que representa, né? Sabe que é importante para visibilidade, etc., mas o que representa. E, de fato, né, quando a gente olha para as empresas, em alguns casos também está meio similar, né? É muito, como eu falei, nos últimos anos a COP virou uma feira, né? Então, a COP em Dubai, por exemplo, tinha os pavilhões, parecia uma expo, assim, né? Então, tinha pavilhão empresarial com muita tecnologia e tal, e discutindo o compromisso da empresa, etc. Né? Então, foi um espaço de visibilidade. Mas, eu acho que ainda o grande ponto é entender, bom, o que vai ser o dia depois, né? O que isso vai representar em leis, em práticas, em direcionamento, para onde que a gente vai como sociedade, né, em relação a esses temas. Que é aí que eu acho que mora a grande importância, né? E também é a grande expectativa para essa COP, que a gente saia, né, com os acordos, por exemplo, em relação ao Fundo de Investimento Climático assinados, que a gente saia, né, com decisões mais firmes e pragmáticas em relação, né, ao processo de descarbonização da economia, né, do uso do petróleo, por exemplo, né, que a gente saia com os compromissos mais firmes do país dos países dentro das suas NDCs, né, porque, de novo, apesar de parecerem decisões distantes, né, isso impacta a forma com que a gente vive. Né? A decisão, por exemplo, de um processo de descarbonização que seja nos próximos 10 anos, né, impacta, por exemplo, o petróleo. Né? Então, o custo, quanto vale o petróleo. Né? Não é simplesmente, por exemplo, você eliminar o petróleo em 5 anos. Né? Como é que ficam os países, por exemplo, que têm a economia completamente dependente do petróleo, né, do gás natural, do carvão? Né? Então, tem muitos países, especialmente países dentro do contexto chamado subdesenvolvidos, né, que têm a sua economia completamente dependente de combustíveis fósseis. Né? Então, às vezes a gente discutia a descarbonização, mas o que acontece com esse povo? Né? Vão viver do quê? Né? Vai consumir o quê? Vai comer o quê? Quem vai ajudar? Como é que essa economia vai funcionar? Né? Então, essas decisões influenciam tudo isso. Né? E aí influencia, de novo, os modelos produtivos, influencia o preço dos alimentos, influencia os modelos econômicos, influencia a forma com que as empresas vão operar, influencia o tipo de trabalho que vai existir para daqui 5 anos, né, para daqui 10 anos. Né? Então, eu acho que ainda falta esse entendimento. Né? E aí, de novo, né, uma culpa combinada. Eu acho que assim, a gente escolhe como sociedade, saber o pouco mínimo para ficar confortável, né? E a ciência, por muito tempo, ficou isolada no seu debate da ciência e oferecendo subsídio para os governos, né? Discutirem e debaterem dentro das COPs. E no caso da Copa do Brasil, né? Por ter toda a polêmica por trás, né? Porque em Belém, né? Nos últimos meses, agora parou um pouco, né? A discussão da COP era o preço da hospedagem. Era só Eu isso que lembro saía nos disso. jornais. Né? Tudo bem, né? Preços abusivos, né? A gente sabe, etc, etc. Mas utilizaram isso para desqualificar
um evento acontecer no Brasil, Exato. né? Então, ao invés de falar e mostrar o benefício do evento acontecer na Amazônia, se focou no ponto negativo. Isso é um problema do brasileiro, muitas vezes, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De ficar, bom, putz, tem isso aqui, Dali, vamos falar disso aqui. Não, mas puta, aqui é Brasil, não pensou nisso, não sei o quê, mas o custo, claro que as pessoas iam botar o preço alto, daí não tem, daí não sei o quê, papapá, papapá, vai ficar uma vergonha, não sei o quê, e aí a empresa não vai, e não sei o quê, começa a falar mal, e essa escolha eu já sabia que não ia dar certo, tal, tal, tal. Pô, gente, vai acontecer, né? Vai acontecer na Amazônia, vai acontecer no Brasil. Como sociedade, a gente tem que torcer pelo nosso país, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Os desafios, as contradições existem, como existem em todas as COPs, né? Como eu falei, as duas últimas COPs foram em países de petróleo, né? E em países não democráticos, né? Então, de novo, né? A COP no Brasil é um retorno a essa capacidade das pessoas poderem ir lá se manifestar, né? Então, por exemplo, né? Também nas outras COPs, né? Pré-Dubai, né? A sociedade ia muito movimentos ambientais para ir lá protestar e falar e fazer pressão nos governos, pressionar as discussões, né? E poder se manifestar em relação àquilo, coisa que não aconteceu nos últimos anos, né? Porque não podia, né? Então, de novo, o Brasil demonstra, pô, é aberto, vai lá, pode ir, vamos ouvir as manifestações, vamos ouvir esses espaços, vamos construir esse diálogo, né? Convidar a sociedade de volta para participar da COP, né? Então, eu acho que isso também foi um desafio, né? Tem sido um desafio, né? Como comunicar de fato a importância desse legado para o Brasil para que a sociedade entenda, né? Para que a sociedade compreenda e possa aproveitar essa oportunidade também, né? Tendo observado muito como isso evoluiu, né? Na Amazônia, né? Lá só se fala de COP para todo mundo, todos os negócios estão colhendo os benefícios, né? Estão buscando aproveitar. É claro que a gente sabe, né? Que é contexto, muitas vezes, desses grandes eventos, né? O evento vai embora, um monte de coisa vai embora junto, mas muitas coisas ficam também, né? Se enraizam culturalmente, institucionalmente. Eu acho que isso serve muito para fortalecer também, conectar o norte do Brasil com o resto do Brasil, né? Porque o norte também, como eu falei no início, né? A gente enxerga a Amazônia com a massa verde, o norte do Brasil é também, pô, o norte lá, né? Que, Distantes. distante, não sei, meio tem o Acre, que também não sei a capital do Acre, daí tem o Pará, tem a Amazônia, mas daí que mais que é a Amazônia? Então, assim, é uma visão soberba, mas ela existe, né? Só que a gente depende do norte, a gente depende da Amazônia para nossa economia aqui no sul funcionar, né? Para chover aqui, né? Para eu conseguir plantar o que eu planto, né? No Paraná, por exemplo, um estado muito agrícola, né? Para eu poder ter chuva aqui, eu preciso da Amazônia lá, dos rios voadores para chover aqui, e eu conseguir ter um solo para produzir, né? Então, eu acho que isso serve também muito para conectar o norte ao resto do Brasil, né? Para potencializar essas interações, essas relações comerciais também, essa visão turística também, que daí isso é um legado futuro, o próprio potencial econômico para as comunidades indígenas também que estão ali, né? Para mostrar o seu potencial econômico, mostrar a sua arte, mostrar a sua maneira de viver, mostrar a importância de se preservar a floresta. Então, são muitos impactos, né? Seja a longo prazo, mas também a curto prazo, médio prazo, que a gente ainda não consegue ver, né? E tangibilizar, muitas vezes por criar esse distanciamento, né? Ou também, às vezes, por essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. É interessante porque quando a gente pensa na região amazônica, ela é imensa, né? Ela é imensa, não só em relação ao tamanho, mas ela é intensa e imensa em relação a toda a potencialidade que existe nesse território, né? Uhum. E o quanto é importante a gente estar olhando para esse território, que muitas vezes a gente só vê de longe por fora, não tem noção de como isso funciona. Então, a COP está acontecendo lá, tem também esse significado importante de dar uma luz, né, para esse território e trazer essa visão para a gente, que de repente, não estou falando só de quem está de fora dos outros países, mas A nós gente, mesmos claro, brasileiros, claro. que muitas vezes não entendemos e não olhamos
para esse território e para essa região. E aí, na tua fala, para mim ficou muito claro, e cada vez para mim fica mais claro, que a gente não fala nem da COP30 e nem de nenhuma COP, a gente não fala de sustentabilidade sem falar também da economia. Elas Uhum, andam uhum, juntas, né? com E se certeza. elas não andam juntas, Tá algum errado. problema vai dar. Exato. Elas precisam andar juntas, né? Que na nossa fala a gente falou a todo momento o quanto isso impacta economicamente, tanto as empresas quanto cada um de nós nessa caminhada. Então, o quanto a gente precisa estar atento a esse tema e entender que realmente ou as duas coisas caminham juntas ou nós vamos ter cada vez mais problemas Exato. durante essa caminhada. E entendendo que isso é algo extremamente importante, né, que a gente consiga caminhar com as duas o mais próximas possíveis, né, em alguns momentos de mãos dadas, eu vou já aproveitar aqui para trazer pergunta para você, mas já te pedindo também para você fazer despedida, porque a gente está aí com o nosso tempo chegando no final. Já, nossa. Então, para eu jogar essa última pergunta para você, o que eu queria que você trouxesse um pouco para a gente é, pensando um dia depois, a COP acabou, no dia seguinte da COP, né? O que que você entende, ou o que que você é, considera como o marco mais importante que ela poderia vir a trazer ou que deveria vir a trazer, tanto num olhar interno quanto num olhar externo. E que você aproveite também essas palavras finais para você deixar os seus contatos, porque talvez alguma pessoa queira entrar em contato com você, não sei se você publica alguma coisa e queira divulgar também, você fica à vontade aí para fazer a sua divulgação e aí a sua colocação final. Perfeito, não. Eu acho que, como esperança, eu gostaria que a gente avançasse nos acordos, né? Então, né, dessa questão do Fundo de Financiamento Climático, né, nessas discussões sobre o mercado de carbono, sobre os compromissos dos países, né, que a gente é, finalmente conclua muito dessas discussões que vem vindo dos últimos anos, né, com, não, esse ano a gente vai conseguir, esse ano a gente vai conseguir, espero que a gente consiga aqui no Brasil, né, mas isso a nível macro, mas como talvez, não tanto como indivíduo, mas assim como empresa, eu espero que todo mundo volte com a sua lição de casa, né? Preste atenção no que está sendo discutido lá, gente. Porque, de novo, como eu falei, né, isso vai impactar a forma de gerenciar as empresas, a forma com que a gente vai seguir os nossos caminhos como organização, né, seja curto, médio, longo prazo, a forma com que eu vou produzir, etc. Olhos na Amazônia, olhos nas discussões da COP, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para todo mundo ter a sua tarefa de casa pós-COP. E segundo, né, de novo, continuar potencializando essas conexões e entendendo o Brasil com as suas complexidades e como um todo, né? Que essa ponte com o norte, né, do Brasil, ela continue acontecendo, né? Que a gente continue cada vez mais curioso para conhecer essas diferentes culturas, para conhecer as diferentes histórias, os diferentes olhares do Brasil, né? E entender como a gente é um país só, né? Plural, conectado, interligado, que precisa se fortalecer e se entender cada vez mais como país e como potência que a gente é, né? Então, eu diria que para mim um grande ponto é a gente abraçar essa oportunidade para, de novo, né? Reforçar o potencial que o Brasil tem em liderar essa transformação, né? Essa transição que a gente precisa econômica, ambiental, social e assim por diante. E aí, né, já com palavras finais, né, tô ansioso para essa Copa, para de fato ver como vai ser, né, como tá acontecendo, vou estar por lá, então aproveito os convites para Hum. as redes, né, então tem lá o meu LinkedIn, Gustavo Loyola, o Instagram também, que é o Gustavo Loyola, vou postar lá o que eu estiver vendo, né, as coisas que estiverem acontecendo, mas fora isso também posto sempre em relação aos temas relacionados à sustentabilidade, então convido vocês aí a seguirem as redes, e eu sei, né, que esse podcast também, né, vai ser lançado aí no mês de outubro, no próximo dia 21, estou lançando um livro que se chama Visão ESG, Negócios Resilientes, então, quem tiver por São Paulo vai ser lançado lá na Livraria da Vila do Shopping JK, no dia 21 às 19 horas. Mas quem estiver assistindo isso depois do dia 21, o livro está disponível também em livrarias, na Amazon, né, diferentes canais aí de publicação. Então, como eu falei, é uma leitura, uma construção feita a partir de conversa com
CEOs, presidentes de empresas, de grandes organizações, líderes aí dentro dessa área, para entender muito essa relação entre dinheiro, por assim dizer, né, essa relação econômica com as questões ambientais e sociais, né, como que a gente olha para isso como uma forma de gerar vantagem competitiva, né, continuar olhando para a prosperidade, né, considerando aí o meio ambiente, considerando as pessoas, fazendo as coisas do jeito certo. Então, obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Nem vi o tempo passar aí, então voa, né? Essas Boa. conversas, esses papos, né? E se deixar, a gente ficava aqui horas, mas foi muito legal estar aqui com você. Muito bom, muito obrigada. Aprendi muito com você, trouxe muitos insights. Não poderei estar na COP, mas vou acompanhar você. Tudo bem. Vou acompanhar por lá para saber tudo o que está acontecendo. Isso aí. Agradeço muito a tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Você trouxe, de fato, um olhar diferenciado, né? E trouxe principalmente um olhar muito prático. Você conseguiu trazer essa praticidade, né? De como isso acontece no dia a dia. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Quero agradecer todo mundo que está com a gente aqui e fazer um convite, né? Pensando na COP na Amazônia, como que a gente consegue não apenas ser um espectador do que está acontecendo, mas a gente participar desse momento histórico, né? Então, fica aqui um convite para quem está assistindo esse podcast. Vamos fazer parte dessa história? Vamos ser um agente de transformação? Vamos participar da COP da Amazônia, nem que seja à distância, nem que seja nas redes sociais, nem que seja partilhando algum conhecimento com algum conhecido, né? Então, vamos fazer essa corrente e sermos também esses agentes de transformação. Muito obrigado para você que esteve aqui com a gente. Só lembrando que a gente tem um outro podcast também falando da COP30, tá aqui no YouTube. Entra lá também, que a gente também está falando sobre esse tema, também está bem bacana. E se você quiser outros temas também, a gente tem aí diversos episódios com temas bem bacanas e bem interessantes. Obrigada pela sua presença e até uma próxima.